Apertem os cintos porque nós vamos decolar na nossa live 737. Hoje, sexta-feira, último dia da nossa série sobre as chaves de Pedro. Café com princípios. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Em primeiro lugar, quero te agradecer se você me acompanhou essa semana inteira. Você é um guerreiro, uma guerreira, parabéns. Se você está assistindo só esse vídeo aqui, depois volte e assista os primeiros. Essa série sobre as chaves de Pedro, ela é toda interligada. São 5 princípios, 5 chaves incríveis que nós pudemos aprender aqui com o apóstolo Pedro. E é engraçado a gente falar de Pedro, né? Porque, como eu disse, eu fiz umas brincadeiras, porque chave de Pedro, né? Na cultura brasileira, aquela coisa popular, São Pedro, chaves do céu, molho de chave, muita chave, Pedro. Eu fiz essa brincadeira com as chaves, na verdade são códigos, são princípios que Pedro traz para nós na primeira carta que ele escreveu, lá no capítulo 2. Mas, antes de mais nada, você já curtiu esse vídeo? Você já deixou o seu like? Se você já fez isso, você já se inscreveu no canal? E se você já fez os dois, você já compartilhou essa mensagem com alguém? Gente, compartilha essa mensagem quanto antes, porque a gente precisa educar o YouTube. Ele não sabe, o YouTube está aprendendo ainda. Ele precisa entender que mensagem com sabedoria milenar, que mensagens com princípios milenares, com chaves, com códigos valiosos, elas são mais importantes do que dancinha, do que pegadinha, do que sacanagem, do que besterol. A gente precisa ensinar isso para o YouTube. Como é que a gente ensina? Compartilhando. Compartilha essa mensagem com mais pessoas. Vamos que vamos! Então essa semana nós aprendemos sobre identidade, sobre blindar os ouvidos contra as mentiras que a gente escuta sobre a nossa identidade. Nós aprendemos a chave de como não ser mais um zero à esquerda. Nós aprendemos como nós podemos transformar nossos resultados. Nós aprendemos ontem, na quinta-feira, como ter uma vida com significado. E hoje, sexta-feira, dia de sextou, o que nós vamos aprender? Nós vamos fazer o fechamento de tudo que a gente ouviu e nós vamos aprender um pouco sobre nacionalidade. Sim, origem, identidade, tem tudo a ver com o que a gente falou a semana inteira, nacionalidade. Isso nos dá uma pista de como a gente deve caminhar no nosso dia a dia. Maravilha! Pegue lá sua Bíblia, por favor. Pegue sua caneta, pegue seu papel e vamos ler. Sexta-feira abençoada para todos. Dia de sextou. Dia de sextou, né? Vamos nessa! Sextou com café com princípios. Vamos embora. 1 Pedro 2, capítulo 2, versículo 11. Abriu aí? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Pedro diz assim: Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Para nós finalizarmos essa nossa semana com as chaves de Pedro, essa nossa primeira semana de café com princípios, nós precisamos entender a nossa nacionalidade. Qual é a minha origem? Qual é a minha nacionalidade? Que país eu represento? Que mundo eu represento? Jesus veio para a Terra para implantar o reino de Deus. Se você, minha querida, meu querido, crê em Deus, confia em Jesus, aceitou Jesus como Senhor, Salvador, como aquele que é o norte da sua vida, é o guia para a sua vida. Se você entende que a Bíblia é o seu manual do fabricante, é a sua regra de fé e prática, você não pertence mais a esse mundo. Você não pertence mais à terra, ao país chamado Brasil. Sim, você está geograficamente, ou você está georreferenciado no Brasil. Sim, seu RG é do Brasil, sua identidade é do Brasil. Mas maior do que isso, é sua identidade como filhas e filhos do reino de Deus. Veja o código que o apóstolo Pedro deixa para nós aqui. Peregrinos e forasteiros que vocês são. Vejam, saquem o seguinte. O ser humano é o indivíduo, é o ser mais complexo que existe na face da Terra. Podem botar inteligência artificial, podem pegar o macaco, o chimpanzé, o animal mais incrível que a gente possa encontrar, a planta mais incrível, a planta mais complexa, a semente mais intrigante, qualquer coisa dessa natureza incrível, nada se compara ao ser humano. O ser humano, gente, por mais que tenha falhas, ele é único, ele é exclusivo. Pense comigo,
Quando Deus criou a terra, quando Deus criou os céus e a terra, Ele fez todo o conjunto primeiro. Ele criou os céus, depois Ele criou o mar, depois Ele criou a terra, Ele criou o dia, Ele criou a noite, Ele criou os animais, Ele povoou a terra com esses animais, com as plantas, com tudo que a gente vê. Por último, Ele criou o homem e a mulher. Agora pense comigo. Quando Deus lançou a palavra criadora, Ele falou o quê? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele estava falando da onde? Ele estava falando de quem? A origem de Deus é espiritual. Chamamos isso de quarta dimensão, né? A origem de Deus é espiritual. Ele cria um mundo tangível, né? Efêmero. Por que efêmero? Porque tudo passa, tudo é passageiro. Né? Eu tenho isso aqui, daqui a 100 anos isso aqui não existe mais, só carcaça, talvez. Ele criou, a partir do mundo espiritual, um mundo físico. E lá, mundo espiritual, mundo físico. Entre os dois, Ele criou um ser único, exclusivo, que é conectado aos dois. Para quem acredita na Bíblia, quando a Bíblia fala da criação do homem, fala que os anjos almejam, os anjos gostariam de ter essa oportunidade que o homem tem, mas eles não podem ter, porque eles são espirituais. Nós somos 100% terrestres e 100% espirituais. Somos o único elo entre o mundo físico e o mundo espiritual. Os homens e mulheres, o ser humano. Por que eu estou falando tudo isso? Para nós entendermos que somos peregrinos e forasteiros. Nós pertencemos a esta nação aqui, mas estamos vivendo nesta aqui, debaixo. Entenderam? Entenderam? Somos espirituais que vivem na terra. Por que eu estou falando isso? Voltando às chaves, lá de segunda-feira, a chave da esperança, blindar meus ouvidos. Terça-feira, a chave de como não ser mais um zero à esquerda, que é o princípio da obediência. Quarta-feira, chave de transformação dos meus resultados, que é abraçar a mudança, deixar as coisas velhas para trás e mudar. Quinta-feira, como ter uma vida com significado, que é a chave do crescimento. Para eu conseguir fazer tudo isso, eu tenho que entender que eu sou um ser de nacionalidade espiritual, mas que vive num ambiente terrestre. Por quê? Pedro explica. Ele fala que eu preciso me abster das paixões carnais que fazem guerra contra a minha alma. Quando ele diz alma aqui, ele está dizendo espírito. Eu preciso entender que o meu corpo biológico, ele luta pela sobrevivência. Ele não quer esforço, ele quer economizar energia. Mas, para eu deixar de ser um zero à esquerda, ou melhor, para eu blindar meus ouvidos, eu tenho que fazer autocrítica, eu tenho que buscar selecionar as pessoas, eu tenho que ter trabalho. Pegue o código. Trabalho. Segundo, eu não quero mais ser um zero à esquerda, eu tenho que abraçar a chave, o código de deixar as coisas velhas para trás. Isso é trabalho. Vai pegando. Trabalhoso, despende energia. Número 3, se eu quero se eu quero transformar os meus resultados, eu preciso abraçar a mudança. Eu preciso abraçar a transformação, eu preciso abraçar o desconforto. O que isso significa? Trabalho. Colocar energia. Eu quero ter uma vida com significado. Para eu ter uma vida com significado, eu tenho que abraçar o código do crescimento. Cara, crescer gasta energia. Estão pegando o código? O nosso corpo biológico, ele vai segurar o nosso desenvolvimento, porque ele quer economizar energia. E aí, Pedro fala, vocês são peregrinos e forasteiros. Parem de dar ouvido às facilidades. Você quer aquilo que é fácil, ou você quer aquilo que é progressivo, que vai te levar para o próximo nível. Escolha aquilo que alimenta a sua alma, aquilo que fortalece o teu espírito. Lembre-se, reino terrestre, reino celestial, no meio dos dois o elo, ser humano, homem e mulher. Preste atenção, nós somos os únicos dotados de espírito e dotados de matéria. A matéria sempre vai, o corpo sempre vai nos segurar
no desenvolvimento, porque é o papel dele, ele está preocupado em preservar a existência dele. Não está nada errado, está tudo certo, é o papel dele. Fique em paz com isso, está tudo certo. Ele se preocupa em reprodução, por isso que o homem pensa tanto em sexo, está tudo certo. É a biologia. Por isso que ele é preguiçoso, por isso que o corpo é preguiçoso, porque ele quer poupar energia. Por isso que ele tem tanto medo, porque o cérebro reptiliano, ele vai ficar preocupado em preservar a vida. Está tudo certo, fique em paz com isso. Mas não seja escravo disso. Estão pegando o código? Não sejam escravos disso, porque tudo isso que eu falei agora vai te segurar para o próximo nível. Nessa última aula dessa semana sobre as chaves de Pedro, nessa sexta-feira, eu quero que você suba de vez para o próximo nível. Para você fazer isso, você vai ter que fazer, sabe o quê? Abraçar a sua essência espiritual. Você tem que entender que você vai precisar enxergar as travas humanas que te seguram. E enxergar, ter discernimento e entendimento sobre elas e escolher. Putz, eu vou ter que acordar 1 hora mais cedo para eu ler a Bíblia. Eu vou ter que acordar 1 hora mais cedo para eu fazer exercício físico. Eu vou ter que acordar 1 hora mais cedo para eu estudar determinado autor. Eu vou ter que estudar 1 hora mais cedo para eu orar. Um exemplo besta, um exemplo bobo, trivial. O que vai acontecer? Teu corpo vai falar o quê? Fique mais um pouco na cama. Portanto, abrace a sua natureza. Você é peregrino, você é forasteiro. Você é peregrina, você é forasteira. Entenda, para você subir para o próximo nível, para você conseguir usar todas as chaves que nós falamos essa semana, você precisa entender a sua natureza. Você precisa entender a sua nacionalidade. Então, que nessa sexta-feira você possa finalizar sua semana de café com princípios, com isso em mente. O seu cérebro, seu corpo, representado pelo seu cérebro, comandado pelo seu cérebro, sempre vai te mandar mensagens para boicotar a sua evolução e o seu crescimento, porque ele quer economizar energia. E está tudo certo com isso. O importante é que você escolha fazer diferente. Ok? Quando ele te falar assim, cara, fique dormindo ao invés de orar, levanta e ora. Quando ele te falar, cara, está cansado, não vai ler não, vá lá e leia. Quando ele falar para você, cara, não vai aprender com fulano de tal não, fica aí, vai fazer tua coisa, vai jogar um videogame, vai passear, vai nadar, vai dormir. Não, vá lá e aprenda. É porque no esforço, na negação do óbvio, é que vai estar o teu crescimento. Ok? Pessoal, vamos finalizar. Sou muito grato por essa primeira semana. Meu desejo, minha oração é que Deus te abençoe. Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos finalizar isso aqui com uma oração, para que o Senhor nos abençoe, abençoe o nosso final de semana, nosso sábado, nosso domingo e a semana que vem, que logo vai começar. Que a tua sexta seja incrível. Lembrando sempre, faça a tua sexta-feira incrível. Faça os seus dias e noites incríveis, porque você é o capitão da sua alma. Você é a capitã da sua alma, ok? Quero orar com vocês. Senhor, quero pedir a tua bênção sobre cada um dos que estão comigo agora aqui ao vivo e sobre cada um dos que vão ainda assistir isso aqui depois no gravado. Peço que o Senhor conceda a cada um deles sabedoria, discernimento, entendimento, meu Deus, para compreender a natureza espiritual de cada um de nós, para compreender como aplicar cada uma dessas chaves que nós aprendemos durante essa semana. Senhor, eu te peço, seja sobre eles o teu cuidado, a tua paz. Sobre eles, Pai, revele a tua vontade e a tua pessoa, sobre cada um de nós. É que eu te peço, Pai, o perdão dos nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Pessoal, excelente sexta, excelente sábado, excelente domingo. Fiquem na paz. Semana que vem nós temos mais uma série. E vamos que vamos. Decole bem o seu dia e a sua vida. E espero você na nossa live 7h37, Café com Princípios. Um abraço. Fui!